A gente abre a edição dessa quarta-feira com uma entrevista exclusiva, falando do momento atual do governo Lula e também a articulação com o Congresso, e outros assuntos também com a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. O Leonardo Sakamoto está conosco para essa entrevista. Uma ótima tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Deputada, começo a entrevista te perguntando justamente sobre esse momento da relação, né, entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fez um discurso na retomada do ano legislativo com críticas, né? Com críticas à relação com o governo. Tem toda essa questão que está sendo articulada pelo ministro Fernando Haddad também, com dificuldades, como foi desde o início, mas agora com Arthur Lira se mostrando publicamente mais insatisfeito, né? Como é que a senhora avalia essa situação e como resolver entre aspas, esse impasse? Boa tarde mais uma vez. Diego, boa tarde, Sakamoto, boa tarde a todos que nos acompanham pela UOL, prazer estar aqui com vocês. Olha, eu não faço articulação com o Congresso, não é minha responsabilidade objetiva, porque nós temos os líderes lá no Congresso, né? Os líderes do PT, da Federação. Eu acompanho e tento ajudar enquanto presidente de partido na articulação com os demais partidos. Eu acho que a gente tem que procurar ter uma relação do Congresso para que possamos ter um clima e votar as propostas e votar os projetos que o governo precisa, né? Não é bom para o Congresso Nacional e não é bom para o país se a gente ficar com uma situação no Congresso de contraposição e ofensiva total ao Poder Executivo. Não acredito que isso esteja acontecendo. Eu acho que o que nós temos ali é uma discussão sobre a questão das emendas, do poder orçamentário do Congresso. Eu tinha feito já uma crítica, disse que acho demais, né, um ultraje, emendas de 53 bilhões de reais, não porque eu seja contra as emendas, tá? Eu sou a favor, o parlamento tem que emendar, não tenho problema quanto a isso, é a função do parlamento debater os projetos, os programas, mas as emendas parlamentares, né, em dinheiro, em orçamento, elas têm que ser complementares ao projeto de desenvolvimento e aos programas que o Executivo, que executa o orçamento, constitucionalmente é esse o seu papel, tem, porque senão nós vamos ter aplicação de recursos por demanda, né? E a demanda não é o melhor orientador de um projeto que faça um desenvolvimento integrado do país. É o Executivo que tem condições, né, de avaliar como estão as regiões, os programas mais demandados, a necessidade de infraestrutura. Então, a minha crítica foi nesse sentido. Mas eu espero que as coisas se acalmem e a gente possa dar ao país os resultados que nós precisamos dar enquanto Poder Executivo e enquanto Poder Legislativo. Deputada, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pela presença aqui no All News da segunda edição. Deputada, muitos líderes, né, no Congresso acharam até a reação e o tom do discurso do presidente Arthur Lira um pouco uma oitava acima, né, do que normalmente ele faz, ou mesmo do que normalmente seria comum numa crítica ou numa demanda ao governo, até porque tanto ele quanto o presidente Lula são pessoas que negociam bastante, que conversam bastante. E aí o pessoal, é claro, colocou todos os líderes, acho que todos os deputados, não é nenhum segredo, que esse é o último ano de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados, né? E uma parte da forma como ele se manifesta para a própria Câmara dos Deputados é uma forma quase eleitoral, né? Querendo ditar, é claro, quem vai ser o sucessor dele, querendo influenciar na escolha do sucessor dele. E aí eu queria perguntar isso para você. Como é que está essa questão, né? Falta um ano, mas um ano é pouco em termos de política. O PT deve apoiar Elmar Nascimento, o PT deve lançar alguém para a sucessão de Lira, a base do governo Lula deve ter um candidato. Qual que é a sua avaliação com relação a esse cenário? Bom, eu vou dizer para você que eu acho que está cedo para a gente se manifestar sobre isso, de fato. Mas é claro que as conversas começam e tem as articulações. Primeiro, eu acho legítimo o deputado presidente Lira querer ter um sucessor. É um pouco, né, da política, enfim, dos grupos que se formam no Congresso, então eu não acho ilegítimo. E da nossa parte, não há também restrição a qualquer tipo de candidatura ou qualquer nome que esteja colocado aí e já esteja conversando para a presidência da casa. Essa não é uma eleição ideológica, né? O que a gente precisa ter de um presidente da casa são alguns compromissos.
Primeiro, de ajudar na estabilidade, estabilização do país, na aprovação de projetos importantes para o país, isso é muito relevante, né? Segundo, o respeito que a gente tem que ter com as bancadas, com nós, deputados, né? Também o direito que nós temos de ocupação dos espaços na casa e o debate na política, né? Então, a gente precisa ter essa relação, né? Por exemplo, a gente precisa assegurar que a gente saiba a pauta antes de iniciar a sessão, não pode ser 15 minutos antes. Então, acho que essa relação a gente tem que discutir. Então, não há problema nenhum, não há veto nós de qualquer candidatura, e de fato a gente não começou a discutir isso ainda. Nós vamos ter que fazer uma reunião da nossa executiva, do PT, junto com a nossa bancada, para começar a avaliar, e também com os partidos historicamente parceiros nossos, né? Nós somos uma federação. Então, somos nós, o PCdoB, o PV, tem que ouvi-los, ouvir aqueles partidos que já há muito caminham com a gente na política, né, e fazem parte do governo, estão fazendo parte do governo, e, claro, os demais partidos que estão lá, para a gente sentir qual é o melhor caminho que nós temos a seguir nessa questão da sucessão. Mas, de fato, nós não começamos essa discussão e não temos uma definição. Agora, como presidente do PT, como é que a senhora vê as críticas diretas ao ministro Alexandre Padilha, né? É uma forma de tentar atacá-lo no sentido de colocar o nome mais próximo do Centrão nessa função, deputada? Como é que a senhora avalia isso? Olha, eu nunca falei com o presidente Lira sobre isso, eu nunca o ouvi expressar isso contra o ministro Padilha. Eu vejo nos jornais as matérias dizendo que ele quer tirar, nunca vi isso entre aspas, como fala dele, né? Agora, em todo caso, acho que não é papel do presidente da Câmara atacar ministros, né, do governo, assim como a gente respeita, o executivo respeita a direção da casa, o presidente, os secretários que estão lá constituídos, eu acho que cabe também à casa, né, à direção da casa, respeitar o executivo e as indicações do presidente Lula. E, obviamente, que o ministro Padilha é um ministro do PT, foi indicado pelo PT também, o presidente Lula também o escolheu, e nós vamos defendê-lo como ministro. Eu acho que ele tem feito e tem se esforçado para fazer um bom trabalho de articulação com o Congresso Nacional. Perfeito. Deputada, tem um tema que tem estado à frente no noticiário nas últimas semanas, que é a questão das investigações da Polícia Federal sobre a espionagem ilegal realizada durante a gestão Jair Bolsonaro pela Agência Brasileira de Inteligência, pela ABIN, né, afetando até o deputado federal Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal, mas ele era diretor-geral da agência, né? E muito se discute, muito se fala a respeito da lista dos investigados utilizando aquele software que monitorava deslocamentos. O próprio ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou que, olha, tem a certeza que foi monitorado, tem outros nomes também, e há uma desconfiança que parlamentares tenham sido monitorados, né? Tanto do campo do governista hoje, e até do campo governista na gestão passada, né? Como é que está essa questão? A Câmara, os parlamentares pediram para o Supremo uma cópia dessa lista, o Congresso pediu uma cópia dessa lista, você já tem alguma informação sobre ela? Nós temos informações pontuais. Eu vi que o senador Humberto Costa se manifestou, né, porque ele aparece como um dos investigados, teve acesso a isso, de saber que ele estava sendo investigado. Vi também na imprensa que o Congresso Nacional teria, a direção do Congresso, solicitado também ao Supremo quem foram os parlamentares investigados, mas o fato é o seguinte, é um absurdo o que aconteceu, né? Porque os bolsonaros estavam fazendo uma Gestapo, uma verdadeira agência particular de investigação para usar a seu interesse, a seu favor, a favor, enfim, da política que faziam. Isso é muito ruim. Eu acho que a BIM precisa de uma grande reestruturação. Fez certo o presidente ao demitir aquelas pessoas, e vamos esperar para ver como termina esse inquérito, né? Porque aí sim você tem que tomar as providências com base nos resultados, nas investigações e apurações que o inquérito trazer. Mas confirmada, presidente, desculpe só reiterar a pergunta, mas
confirmado, né, que a Polícia Federal e que a Justiça aponte que realmente essa espionagem aconteceu e aconteceu contra parlamentares da República, né, qual que é o clima para a manutenção do deputado Alexandre Ramagem no Congresso Nacional? A senhora acha que isso pode levar à própria cassação do mandato dele ou a punição dele pelo Conselho de Ética? Não, com certeza levará a um processo na comissão de ética, porque é muito grave isso. Isso é um crime, é crime que praticaram contra a democracia, contra o Congresso Nacional, contra os direitos das pessoas. Não pode ficar impune, aí não pode haver impunidade. Se isso for comprovado, tem que ter pena, não pode ficar impune, não tem como passar a mão na cabeça numa situação dessa, não. Até para ser pedagógico, isso não voltar a acontecer. Agora, deputada, a senhora falou num pronunciamento sobre a força do ex-presidente Bolsonaro, que ele ainda tem muita força, né? Como é que a senhora projeta essa força para as eleições municipais deste ano, né? Como é que a senhora está vislumbrando esse cenário que se apresenta, principalmente para os grandes centros, né? E para os principais focos do PT e dos demais partidos? Não, tudo indica que ele vai fazer campanha forte. Ele mesmo disse isso, que vai fazer. O PL está se organizando, está se preparando para as eleições e a gente não subestima nem um pouquinho isso, né? Porque quando você faz pesquisas, você vê a popularidade que tem o Bolsonaro, o bolsonarismo, e nós precisamos nos preparar para fazer esse enfrentamento, para debater, para mostrar para as pessoas o que isso significa à luz da democracia, à luz das instituições. Nós precisamos defender nossa democracia. E é claro que eles vão usar e tentar usar essas forças para eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Cabe a nós, ao nosso campo, ao campo democrático, ao campo popular, ao campo progressista, também estar organizado para influenciar nas eleições municipais. É a disputa política que nós temos que fazer. Deputada, voltando um pouco só ao dia a dia do Congresso Nacional, neste momento, né, o governo havia mandado uma medida provisória a respeito daqueles setores que haviam sido desonerados, né, provocou insatisfação de alguns grupos de lobby, de alguns grupos de parlamentares, mas eu queria centrar fogo num outro ponto também que estava nessa discussão, que é o PERSE, né, que é aquele pacote de apoio aos eventos. O próprio Ministério da Fazenda colocou agora que há indícios de que esse pacote estaria sendo utilizado para a fraude, né? Para a elisão fiscal. E isso, na verdade, acabou levantando até um pouco de insatisfação junto ao próprio presidente Arthur Lira, né? Como é que a senhora vê essa questão? A senhora vê porque ela não é uma questão pontual, a gente não está tratando só do PES, a gente não está tratando só da desoneração, está tratando, de certa forma, são pacotes bomba. E isso me lembra muito 2016, né? Quando, na época, era né, outra pessoa, Eduardo Cunha, que também colocava um monte de pacotes bomba no meio do processo, né, no dia a dia legislativo, que acabava causando impacto negativo para o governo Dilma na época. Como é que a senhora vê esses temas, esses projetos e a insistência do Congresso em manter alguns deles em meio a uma situação fiscal delicada? Pois é, logo o Congresso que fala que tem que ter equilíbrio fiscal mantém esse tipo de programa, de projeto, né, de desoneração, assim como a quantidade das emendas. Lá, quando o governo vetou isso, nós concordamos com o veto do governo, porque achamos que já tinha passado a fase da necessidade dessas desonerações, e isso tem uma implicação muito grande na arrecadação do governo. Arrecadação do governo federal, nos recursos à disposição dos programas e projetos. E nós achamos que isso já tinha passado. É óbvio que o Congresso tem força, nós não temos maioria no Congresso, tem que fazer composição, negociação. Acho que o ministro Fernando Haddad está tentando fazer essa negociação para ver o que pode ser colocado no lugar, mas eu vi hoje também a notícia que a Receita está investigando e que achou, né, desvios, enfim, em relação a essas desonerações. E se isso acontecer, tem que ser suspensa, né? Não dá para você ter um programa de desoneração que tira bilhões, né, do orçamento, quando você precisa de recursos para atender projetos sociais e programas para atender aos mais pobres, você ter uma fraude num programa como esse. Então faz muito bem a Receita de fazer essa investigação, saber o que está acontecendo e demonstrado que tem fraude, tem que suspender, não tem que brincar. E o Congresso tem que ter a responsabilidade de apoiar essa suspensão, porque senão vai estar sendo conivente com a fraude. Pois é, e o Sakamoto citou Eduardo Cunha, deputada.
Até o Ricardo Couto, aqui, o nosso colega, outro dia falou sobre semelhanças, e eu queria te perguntar se a senhora vê semelhanças entre o Cunha e o Lira e se, eventualmente, no caso de uma insatisfação, o Lira pode ter comportamentos semelhantes ao que o Cunha teve no passado. Olha, é difícil dizer sobre semelhanças, né? Nós temos muito poder na presidência da Câmara dos Deputados, principalmente depois da questão das emendas impositivas, das emendas de relator e agora do aumento grande de recursos para as emendas de parlamentares. Isso dá muito poder à presidência. Obviamente que quem está lá quer exercer o seu poder e às vezes disputar o poder com o outro ente da federação, né, com outro poder, com o executivo, com o próprio judiciário. Por isso que é importante cada qual ficar no seu quadrado em termos de Constituição Federal. Qual é o papel do Congresso, qual é o papel do judiciário, qual é o papel do executivo. Isso garante que esses superpoderes não firam o equilíbrio institucional e a própria democracia. Então, é isso que a gente tem que prezar, que tem que preservar. E, obviamente, que a gente também espera que a presidência da Casa seja uma presidência democrática, de respeito ao conjunto dos deputados, de discussão da pauta. Isso também ajuda muito o parlamento a mostrar o seu trabalho para a sociedade brasileira. Deputado, eu sei que nosso tempo está acabando, mas eu queria até retomar um assunto que a gente já até conversou aqui antes, que é a eleição no Paraná, né? Há uma grande chance da gente ter uma eleição suplementar para o Senado no Paraná por conta de uma provável, né, cassação do hoje senador Sérgio Moro. O TRE do Paraná vai avaliar, né, a questão de abuso de poder econômico, uma ação movida tanto pela federação do PT quanto do PL. Né, independentemente do que acontecer no Paraná, ainda há o caso no TSE em Brasília, né, que os analistas, todo mundo, de uma maneira geral, acha que vai ser muito difícil ele manter. E aí isso abre espaço para eleição suplementar. O seu nome tem circulado, né, como uma possível candidata ao Senado pelo Paraná. Como é que a senhora vê esse momento do Sérgio Moro e, caso aconteça e confirme, né, e talvez haja até junto com a eleição para prefeito, né, em outubro, né, haja essa possibilidade de uma eleição suplementar, se a senhora se veria na urna eletrônica? Não, com certeza, se tiver uma eleição para Senado no Paraná, na vaga do Moro, eu espero que realmente o fim dele seja a cassação de mandato, por tudo que ele fez, pelo que ele representou para o país, de retrocesso, de atraso e de ilegalidades. O PT vai apresentar nome para disputa. Eu gostaria de ser, meu nome está à disposição, mas é uma discussão que nós temos que fazer internamente no partido. Nós não abrimos essa discussão, é porque eu acho que tem que encerrar o processo, né, de cassação do Moro. Ele sendo cassado, a gente vai abrir essa discussão. Então, tenho vontade sim, meu nome está à disposição, o PT vai apresentar a candidatura, é só uma questão de a gente discutir a nossa estratégia lá. Aproveitando que a gente está falando sobre o Moro, quero também aqui aproveitar a oportunidade de conversar com a senhora e perguntar sobre essa investigação, né, que o ministro Dias Toffoli deu continuidade agora, essa semana, em relação aos acordos de leniência, né, na Lava Jato, Greenfield. Como é que a senhora viu também essas denúncias e essas investigações que estão sendo conduzidas? Olha, eu acho que a gente tem que sempre aprofundar as investigações em relação à Lava Jato, porque a gente já conhece os métodos que eles utilizaram e o que eles fizeram é a forma como eles fizeram. E isso não teve um impacto só para o PT, para o presidente Lula, para o nosso campo da esquerda, não. Isso teve um impacto para o país, para as nossas empresas, para o emprego, para o desenvolvimento. Tivemos aí anos que vão nos custar caro em termos de avanço de desenvolvimento econômico e social. Então, eu acho que tem que ser investigado e tudo tem que ser feito dentro do devido processo legal, que é o que a gente tem defendido sempre. Que, aliás, o Supremo tem observado isso, inclusive nas investigações do 8 de janeiro e agora dessas questões aí relativas à ABIN. Então, eu espero que isso seja feito, seja o devido processo legal ser observado e as investigações serem aprofundadas. Tá certo. Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter nos atendido. Um abraço, uma boa noite, boa tarde para a senhora. Obrigada, Diego. Obrigada, Sakamoto. Um abraço para vocês e para todos que estão nos acompanhando pelo canal UOL. Muito obrigado. Valeu. Sakamoto, é claro, continua conosco. Sakamoto,